A paz parece ter retornado finalmente aos boxes da Red Bull Racing após um longo período de turbulências internas que ameaçaram desestabilizar a hegemonia da equipe austríaca na Fórmula 1. Jos Verstappen, pai do tricampeão mundial Max Verstappen, trouxe declarações importantes na última quinta-feira, dia 26 de fevereiro, ressaltando que o clima de tranquilidade voltou a reinar no paddock da equipe. Segundo Jos, as mudanças recentes na chefia e na estrutura organizacional permitiram que o foco voltasse a ser exclusivamente o desempenho nas pistas e o desenvolvimento técnico do carro. Essa nova fase de calmaria é vista como essencial para que Max Verstappen continue focado em sua busca por mais títulos, agora dividindo as atenções com o jovem Isack Hadjar, que assume uma responsabilidade imensa ao seu lado na garagem principal. A saída de figuras que geravam atrito e a implementação de uma gestão mais transparente parecem ter sido o remédio necessário para estancar a sangria de talentos e a desconfiança que pairava sobre o time de Milton Keynes. Analisando tecnicamente, essa estabilidade emocional se traduz diretamente em eficiência na telemetria, pois sem as distrações políticas, os engenheiros podem se dedicar integralmente ao refinamento aerodinâmico e à integração da nova unidade de potência. Daqui a pouco, vou detalhar como essa mudança de comando impactou diretamente o design da suspensão dianteira da Red Bull Racing. Mas antes precisamos olhar para o que está acontecendo no pelotão intermediário, onde uma guerra tecnológica sem precedentes está redesenhando as forças do grid. A ascensão meteórica da Haas F1 Team e da Alpine tem roubado a cena neste início de temporada de 2026, desafiando a nova gigante Audi em uma disputa que muitos chamam de Fórmula 1B, mas que na prática mostra tempos de volta dignos das equipes de ponta. Na última quinta-feira, durante as sessões de análise de dados, ficou claro que o projeto liderado por Esteban Ocon e o novato Oliver Bearman na Haas encontrou um caminho de desenvolvimento no assoalho que poucas equipes conseguiram mapear. A Haas deixou de ser uma mera figurante para se tornar uma força real, utilizando um conceito de efeito solo muito mais agressivo, que permite ao carro de número 31 e ao de número 87 atacar as zebras com uma estabilidade impressionante. Por outro lado, a Audi, que conta com a experiência de Nico Hülkenberg e o talento brasileiro de Gabriel Bortoleto, enfrenta as dores de crescimento naturais de uma nova fabricante. O motor Audi ainda busca o equilíbrio ideal entre a entrega de potência elétrica e a eficiência térmica do motor de combustão interna. Gabriel Bortoleto tem sido fundamental nesse processo, trazendo um feedback técnico refinado que ajuda os engenheiros de Ingolstadt a mapear o desgaste de pneus em condições de pista quente. Enquanto isso, a Alpine, com Pierre Gasly e Franco Colapinto, tenta recuperar o terreno perdido apostando em uma asa traseira de baixo arrasto que tem garantido velocidades finais altíssimas nas retas. A briga entre essas três equipes pelo domínio do meio do grid é um espetáculo à parte, pois envolve filosofias de construção completamente distintas. Vou explicar em instantes como a Alpine conseguiu reduzir o peso do chassi em 5 kg usando uma nova liga de carbono, mas primeiro há uma questão pendente sobre o futuro de um piloto que agitou os bastidores da Red Bull Racing. Christian Horner veio a público na última quinta-feira para se esquivar das críticas sobre a saída de Liam Lawson da estrutura principal da Red Bull Racing. Segundo o chefe de equipe, a decisão de não promover o neozelandês para a vaga de titular ao lado de Max Verstappen não passou exclusivamente por suas mãos, indicando uma complexa teia de decisões corporativas e de investidores. Lawson, que agora defende as cores da Racing Bulls ao lado da promessa Arvid Lindblad, foi o centro de uma polêmica que envolveu promessas de contrato e expectativas de desempenho. Horner insistiu que o sistema de jovens pilotos da Red Bull Racing é meritocrático, mas as entrelinhas de seu discurso sugerem que fatores comerciais e a necessidade de um piloto com o perfil de Isack Hadjar pesaram mais na balança. Essa situação criou uma tensão evidente dentro do programa de desenvolvimento, já que Liam Lawson era visto por muitos como o sucessor natural dentro da linhagem principal. Agora na Racing Bulls, Lawson precisa provar que o erro foi da matriz, utilizando o carro de Faenza para incomodar os pilotos da equipe principal sempre que possível.
A telemetria de Lawson nos treinos de quinta-feira mostrou que ele está extraindo o máximo do pacote aerodinâmico da Racing Bulls, especialmente nas frenagens bruscas de final de reta, onde sua confiança parece inabalável. Daqui a pouco, vou analisar se Arvid Lindblad tem o que é preciso para superar Lawson internamente, mas antes, precisamos falar sobre uma parceria tecnológica que promete revolucionar o lado japonês do grid. A Honda revelou na última quinta-feira detalhes de uma colaboração profunda e estratégica entre sua divisão de MotoGP e a equipe Aston Martin de Fórmula 1. O objetivo é claro: recuperar o prejuízo técnico e financeiro acumulado nas últimas temporadas através de uma troca constante de informações sobre combustão de alta eficiência e materiais ultraleves. Fernando Alonso e Lance Stroll são os grandes beneficiários dessa sinergia, que busca aplicar conhecimentos das duas rodas, como a gestão de calor em componentes compactos, no motor que equipa o carro da Aston Martin. Essa integração é vista como a última grande cartada de Alonso para lutar por vitórias consistentes antes de encerrar sua lendária carreira. A Aston Martin tem investido centenas de milhões de dólares em seu novo túnel de vento e na fábrica de última geração, e a consultoria dos engenheiros da Honda vindos do motociclismo pode ser o diferencial para entender melhor a dinâmica de fluidos em regimes de alta turbulência. Na prática, isso significa que o carro de Alonso pode apresentar uma recuperação de energia muito mais rápida nas saídas de curva, permitindo o uso do sistema híbrido por mais tempo durante uma volta lançada. O desgaste de pneus, um problema crônico da equipe no passado, também está sendo endereçado com simulações computacionais que utilizam algoritmos desenvolvidos para as motos da categoria rainha. Em alguns minutos, vou detalhar como essa tecnologia de revestimento de pistões pode dar à Aston Martin uma vantagem de 10 cavalos de potência, mas antes precisamos voltar ao drama da Red Bull Racing e ao impacto das palavras de Jos Verstappen. Ao afirmar que a calma voltou à Red Bull Racing, Jos Verstappen não está apenas falando de sorrisos na hospitalidade da equipe, mas sim de um ambiente de trabalho onde a hierarquia está novamente definida. Com a saída de Christian Horner da linha de frente das decisões operacionais mais polêmicas, ou ao menos com a diminuição de sua influência direta sobre o clã Verstappen, o foco de Max voltou a ser a perfeição milimétrica em cada traçado. Isaac Hadjar, como o novo companheiro de equipe, tem sido um pupilo aplicado, evitando confrontos diretos e focando em coletar dados para o desenvolvimento do carro. Isso é vital em um ano de mudança regulamentar tão drástica quanto 2026. As novas unidades de potência exigem uma pilotagem muito mais cerebral, onde o piloto precisa gerenciar a energia elétrica de forma quase constante para não ficar sem potência no final das longas retas. Se a Red Bull Racing conseguir manter essa paz interna, a vantagem competitiva que eles construíram nos últimos anos pode ser preservada, apesar da pressão constante da Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Hamilton, agora vestido de vermelho, representa a maior ameaça externa à paz de Verstappen, e qualquer sinal de fraqueza na gestão da Red Bull Racing será explorado pelos tifosi e pela equipe de Maranello. Daqui a pouco vou mostrar os números da simulação de corrida que colocam a Ferrari em pé de igualdade com a Red Bull Racing, mas antes vamos aprofundar na batalha técnica da Audi contra a Haas. A Audi entrou na Fórmula 1 com o peso de uma nação industrial atrás de si, mas a realidade das pistas na última quinta-feira mostrou que o caminho para o topo é íngreme. Nico Hülkenberg tem sido o pilar de experiência necessário para a equipe, mas é o desempenho de Gabriel Bortoleto que tem surpreendido os observadores no pit lane. O jovem brasileiro demonstrou uma capacidade analítica acima da média ao descrever o comportamento do diferencial em curvas de baixa velocidade. A Audi tem sofrido com um fenômeno de subesterço crônico que tem prejudicado a entrada de curva do modelo de 2026. Enquanto isso, a Haas, com os motores fornecidos pela Ferrari, parece ter encontrado o ponto ideal de equilíbrio. O trabalho de Esteban Ocon, em parceria com Oliver Bearman, criou um ambiente de competitividade saudável na Haas, que não era visto há anos. Eles estão conseguindo realizar o undercut de forma magistral em suas simulações, provando que a estratégia de corrida será o grande diferencial contra a Audi e a Alpine.
A Alpine, por sua vez, está apostando tudo em uma atualização de software para sua unidade de potência, visando melhorar a entrega de torque nas marchas intermediárias. Franco Colapinto tem sido fundamental nesse desenvolvimento, passando horas no simulador em Enstone para correlacionar os dados de pista com a realidade virtual. Vou explicar em instantes como a suspensão traseira da Haas está permitindo que Ocon acelere 0,2 de segundo mais cedo que seus rivais. Mas primeiro vamos retomar a polêmica de Christian Horner e Liam Lawson. A esquiva de Horner sobre o destino de Lawson revela as rachaduras que ainda existem no programa de pilotos da Red Bull Racing. Ao dizer que a escolha não foi dele, Horner joga a responsabilidade para o conselho da marca na Áustria, possivelmente indicando uma divergência entre o lado britânico e o lado austríaco da operação. Liam Lawson, no entanto, não deixou que isso o afetasse psicamente. Na última quinta-feira, no paddock, Lawson foi visto conversando longamente com seus engenheiros na Racing Bulls, focando em como neutralizar a vantagem das equipes de fábrica. Arvid Lindblad, seu companheiro de equipe, é a nova joia da coroa e recebe uma atenção especial da marca. A dinâmica dentro da Racing Bulls é de sobrevivência. Lawson luta para voltar ao topo, enquanto Lindblad luta para provar que merece estar lá. O carro da Racing Bulls compartilha muitos componentes com o Red Bull Racing do ano anterior, o que lhes dá uma base sólida, mas a falta de atualizações aerodinâmicas constantes pode deixá-los para trás na corrida de desenvolvimento contra Haas e Alpine. Analisando o traçado das últimas voltas de Lawson, percebe-se uma agressividade controlada, típica de quem quer provar um ponto para seus antigos chefes. Em instantes, vou detalhar como o fluxo de ar ao redor dos sidepods da Racing Bulls foi modificado para esta temporada. Mas antes vamos entender a revolução que a Honda e a Aston Martin estão preparando. A colaboração Honda e Aston Martin é um exemplo de como a tecnologia pode ser transversal. Na MotoGP, a Honda desenvolveu sensores de vibração extremamente sensíveis, que agora estão sendo adaptados para monitorar a saúde da unidade de potência da Aston Martin em tempo real. Fernando Alonso, sempre atento aos detalhes técnicos, elogiou a precisão desses novos dados durante as reuniões de quinta-feira. Lance Stroll também tem se beneficiado de um cockpit redesenhado ergonomicamente, seguindo princípios de conforto e controle extraídos das motos de competição. A grande questão para a Aston Martin é se essa troca de tecnologia será suficiente para bater a Mercedes de George Russell e Andrea Kimi Antonelli. A Mercedes continua sendo a referência em termos de eficiência de combustão. Mas a Honda acredita que a nova liga metálica usada nas válvulas do motor, desenvolvida originalmente para a equipe de motociclismo, pode oferecer uma durabilidade superior, permitindo que o motor seja levado ao limite por mais tempo durante o Grande Prêmio. Esse intercâmbio técnico não se limita apenas ao motor. A aerodinâmica também está sendo influenciada pela redução de arrasto necessária nas motos para atingir velocidades superiores a 360 km/h. Daqui a pouco, vou te mostrar imagens exclusivas da nova asa dianteira da Aston Martin. Mas antes, vamos voltar ao clima na Red Bull Racing e como Max Verstappen está lidando com seu novo papel de mentor. Max Verstappen sempre foi conhecido por sua natureza competitiva e por vezes implacável, mas a calmaria relatada por Jos Verstappen parece ter trazido um Max mais maduro para a temporada de 2026. Ao lado de Isaac Hadjar, o holandês tem assumido um papel de liderança técnica mais proeminente, orientando o jovem piloto nas complexidades do acerto do carro. Na última quinta-feira, Max passou boa parte do dia analisando os gráficos de desgaste de pneus macios, algo que será crucial para as primeiras etapas do Campeonato Mundial. A Red Bull Racing sabe que não pode mais contar apenas com a genialidade de Adrian Newey, que agora está na Aston Martin, e por isso a colaboração entre os pilotos e os engenheiros de dados tornou-se a espinha dorsal da equipe. A calmaria mencionada por Jos também se reflete na ausência de boatos sobre uma possível saída de Max para a Mercedes ou Ferrari. Rumores que assombraram o paddock nos últimos anos. Com o contrato renovado e um ambiente estável, Verstappen pode focar em extrair cada milésimo de segundo do seu monoposto.
A telemetria mostra que ele continua sendo o mestre das curvas rápidas, mantendo uma velocidade mínima superior a qualquer outro piloto no grid atual. Vou detalhar em instantes como a Red Bull Racing conseguiu compensar a perda de pressão aerodinâmica com as novas regras de 2026, mas antes vamos analisar o crescimento da Haas frente aos seus concorrentes diretos. A Haas F1 Team deixou de ser a equipe que apenas comprava peças da Ferrari para se tornar uma entidade técnica respeitada. Sob a liderança de Esteban Ocon, a equipe americana desenvolveu um programa de simulação de CFD próprio que tem trazido resultados impressionantes. Oliver Bearman, o jovem prodígio britânico, tem se adaptado rapidamente ao ritmo de trabalho intenso da Fórmula 1. Na última quinta-feira, durante os testes de pit stop, a equipe registrou tempos consistentes abaixo de 2,5 segundos, mostrando que a preparação física e técnica dos mecânicos também evoluiu. A briga da Haas com a Audi e a Alpine é vital para o orçamento da equipe, já que terminar à frente no campeonato de construtores garante milhões de dólares adicionais em prêmios. A Audi, por outro lado, tem uma abordagem mais metódica e alemã, focando na confiabilidade a longo prazo, em vez de ganhos de desempenho imediatos e arriscados. Nico Hülkenberg tem sido o porta-voz dessa filosofia, ressaltando que é melhor terminar as corridas e coletar dados do que abandonar tentando um pódio impossível neste momento. Já a Alpine, com Pierre Gasly e Franco Colapinto, parece estar em um meio termo, buscando inovação constante, mas lutando contra uma estrutura política interna, que às vezes trava o progresso técnico. A disputa entre esses pilotos promete ser um dos pontos altos deste ano. Vou analisar em instantes a telemetria comparativa entre Bortoleto e Bearman, os dois grandes nomes da nova geração, mas antes vamos retomar a questão de Liam Lawson e as decisões de Christian Horner. O fato de Christian Horner ter se esquivado da culpa pela situação de Liam Lawson sugere que a influência do chefe de equipe já não é tão absoluta quanto antes. Na última quinta-feira, circularam informações de que a decisão de manter Lawson na Racing Bulls foi uma imposição direta dos acionistas da marca de bebidas energéticas, que queriam garantir que a equipe júnior tivesse um nome experiente para guiar o desenvolvimento de Arvid Lindblad. Lawson, embora publicamente mantenha a compostura, demonstra na pista um desejo ardente de superação. Ele sabe que na Fórmula 1 a memória é curta e que ele precisa de resultados expressivos agora para não ser esquecido pelo grid principal. A Racing Bulls forneceu a ele um carro honesto, mas que sofre com a falta de tração em saídas de curvas lentas. Lindblad, por sua vez, está em um processo de aprendizado acelerado, absorvendo tudo o que pode de Lawson. Essa relação mestre e aprendiz será testada quando as luzes se apagarem no primeiro grande prêmio da temporada. O paddock está atento a cada movimento de Lawson, e rumores indicam que outras equipes, como a Williams e a Audi, já estão monitorando seu desempenho caso uma vaga se abra para 2027. Em instantes, vou te contar qual é o plano secreto da Racing Bulls para a primeira atualização do ano. Mas antes vamos ver como a parceria Honda e Aston Martin está mudando a percepção de Fernando Alonso sobre o futuro. Fernando Alonso parece ter rejuvenescido com a chegada da Honda como parceira técnica exclusiva da Aston Martin. O piloto espanhol comentou na última quinta-feira que sente a mesma energia de quando conquistou seus títulos mundiais, vendo na integração com a MotoGP uma oportunidade única de inovação. A Honda trouxe especialistas em eletrônica que estão ajudando a refinar o sistema de recuperação de energia cinética da Aston Martin, tornando-o mais eficiente em pistas de rua. Lance Stroll, que muitas vezes é criticado por seu desempenho oscilante, tem mostrado uma evolução consistente ao trabalhar com os dados fornecidos por Alonso. A equipe de Silverstone acredita que pode lutar pelo top 3 do campeonato de construtores, desafiando a Mercedes e a Red Bull Racing. O uso de materiais exóticos na construção da suspensão, inspirados na leveza das motos de competição, deu ao Aston Martin uma agilidade impressionante em mudanças de direção rápidas. A colaboração vai além do hardware. A Honda também está compartilhando metodologias de treinamento físico para os pilotos, focando em reflexos e resistência sob altas forças G.
Daqui a pouco, vou detalhar como o novo sistema de lubrificação do motor Honda reduz o atrito interno em 15%, mas antes vamos voltar à estabilidade da Red Bull Racing e ao que Jos Verstappen realmente quis dizer com calma. A calma na Red Bull Racing também pode ser interpretada como uma aceitação da nova realidade da Fórmula 1. Com o teto orçamentário e as restrições de tempo de túnel de vento, a era das atualizações massivas a cada corrida acabou. Agora, a eficiência é a palavra de ordem. Jos Verstappen sabe que para Max vencer o quarto ou quinto título, a equipe precisa ser cirúrgica. A estrutura comandada agora por técnicos que priorizam a harmonia interna parece ter removido os egos que causavam os conflitos noticiados no passado. Isaac Hadjar tem sido o parceiro ideal, pois não traz o peso político que outros pilotos poderiam trazer, permitindo que a equipe gravite em torno das necessidades de Max. Na última quinta-feira, durante o briefing técnico, ficou claro que a Red Bull Racing mapeou com perfeição o comportamento do fluxo de ar sobre o difusor traseiro, algo que os rivais ainda estão tentando copiar. A calma de Jos Verstappen é o sinal mais claro de que, nos bastidores, o carro de 2026 atingiu os números esperados nos simuladores. Se essa vantagem se traduzirá em domínio nas pistas, só o tempo dirá, mas o ponto de partida é muito mais sólido do que se imaginava há 6 meses. Daqui a pouco, vou te mostrar a análise de velocidade de ponta de Max Verstappen em comparação com Lewis Hamilton na Ferrari, mas antes vamos concluir nossa análise sobre a guerra do pelotão intermediário entre Audi, Haas e Alpine. Nesta disputa entre Audi, Haas e Alpine, cada detalhe conta. Na última quinta-feira, as equipes focaram em simulações de undercut e overcut, sabendo que as ultrapassagens podem ser difíceis com os novos carros de 2026. Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto na Audi estão focando na consistência, enquanto Esteban Ocon e Oliver Bearman na Haas buscam a agressividade. Pierre Gasly e Franco Colapinto na Alpine tentam encontrar o equilíbrio entre esses dois mundos. O paddock da Fórmula 1 nunca esteve tão competitivo no meio do grid, e isso é excelente para os fãs. A tecnologia empregada nesses carros é o ápice da engenharia mundial, com motores que ultrapassam os 1000 cavalos de potência combinada e sistemas híbridos que são verdadeiras obras de arte. A jornada para o sucesso de cada uma dessas equipes passa por entender o comportamento dos pneus em diferentes janelas de temperatura, algo que foi o foco principal dos treinos de quinta-feira. Gabriel Bortoleto tem se destacado justamente por sua sensibilidade térmica, conseguindo manter os pneus na temperatura ideal por mais tempo que Hülkenberg. Isso pode ser a chave para a Audi marcar pontos importantes nas primeiras corridas. Em instantes, vou trazer as conclusões finais sobre quem lidera essa batalha técnica. Mas antes, se você quer continuar recebendo análises profundas e exclusivas como esta, não se esqueça de se inscrever no canal Paddock F1 Brasil e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe desta temporada histórica.